Existe um momento na história do Wolverine que é tão pesado, tão cruel, que faz todo o resto da vida dele parecer pequeno. E olha que a gente está falando de um personagem que sobreviveu a guerras, perdeu pessoas que amava, foi torturado, transformado em uma arma viva e carregou traumas por mais de um século. Mesmo assim, existe um único dia que conseguiu destruir completamente o Logan. E o mais assustador de tudo é que ele nem percebeu o que estava fazendo. Se você conhece o Wolverine só pelos filmes, provavelmente nunca ouviu falar dessa história, mas quem já leu essa HQ sabe que ela muda completamente a forma como você enxerga o personagem. Porque não foi um vilão que derrotou o Wolverine, foi o próprio Wolverine quem destruiu tudo aquilo que jurava proteger. Então já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha justamente nessas histórias que mostram o lado mais sombrio dos quadrinhos. E eu já adianto, o que aconteceu nesse dia é muito pior do que parece à primeira vista. Essa não é só a história de um massacre, é a história do dia em que Logan perdeu sua família, sua identidade e, principalmente, qualquer motivo para continuar sendo um herói. Esse vídeo foi a ideia de um inscrito. O comentário dele está aparecendo agora na tela. E caso você tenha ideias de temas, é só deixar nos comentários que eu leio e faço. Antes de entender o massacre em si, a gente precisa entender uma coisa sobre o Wolverine. Diferente de muitos heróis da Marvel, o Logan nunca acreditou que fosse um bom homem. Desde o início da sua vida, ele foi criado em meio à violência, lutou em guerras, matou incontáveis pessoas, foi transformado em um experimento pelo programa Arma X e teve sua mente manipulada diversas vezes. Mesmo quando entrou para os X-Men, aquela culpa nunca desapareceu completamente. O Wolverine sempre carregou a sensação de que era uma bomba relógio, alguém que fazia o bem, mas que, no fundo, continuava sendo uma arma. E é justamente por conhecer esse lado sombrio de si mesmo que o que acontece em Old Man Logan é tão devastador, porque o seu maior medo acaba se tornando realidade. Nessa realidade alternativa, os maiores vilões da Terra finalmente fazem aquilo que nunca conseguiram durante décadas. Eles deixam de lado o próprio ego e se unem. Em vez de tentarem derrotar os heróis individualmente, criam um plano simples e brutal. Todos atacam ao mesmo tempo. O resultado é um massacre. Os Vingadores caem, o Quarteto Fantástico desaparece, os heróis deixam de existir e o mundo passa a ser governado pelos próprios vilões. Mas, curiosamente, existe um detalhe nessa história que durante muito tempo ninguém entende. Como os X-Men foram derrotados. Afinal, eles sempre foram uma das equipes mais poderosas da Marvel. A resposta é tão absurda que parece mentira. Na Mansão Xavier, enquanto todos estavam reunidos, o Wolverine foi surpreendido por um ataque. Pelo menos era isso que ele acreditava. Na frente dele surgiam dezenas de inimigos invadindo o local. Era uma quantidade absurda de vilões. Todos os rostos que ele passou anos enfrentando estavam ali. O instinto falou mais alto. Logan fez aquilo que sempre fez. Sacou as garras e começou a lutar. E quando o Wolverine luta, ele não mede força. Ele corta, atravessa, esquarteja. Cada inimigo que aparecia era eliminado com uma violência ainda maior. Na cabeça dele, aquilo era apenas mais uma batalha para proteger seus amigos. Só que havia um problema. Nenhum daqueles inimigos existia. Tudo era uma ilusão criada por um único homem, um mistério. Enquanto o Wolverine acreditava estar enfrentando uma invasão de supervilões, o que realmente estava acontecendo era algo muito pior. Cada golpe de suas garras acertava um companheiro. Cada pescoço quebrado, cada corpo atravessado, cada inimigo derrotado, era na verdade um integrante dos X-Men. O Wolverine não estava salvando a Mansão Xavier. Ele estava exterminando a própria família com as próprias mãos. E o mais cruel dessa história é que ninguém conseguia pará-lo. Quem melhor para derrotar o Wolverine do que o próprio Wolverine? Aquela pessoa que passou anos protegendo crianças mutantes agora era justamente quem estava acabando com elas. Quando tudo termina, a ilusão desaparece. E então vem uma das cenas mais pesadas já escritas para o personagem. Logan olha ao redor esperando encontrar os corpos dos vilões, mas enxerga apenas silêncio. O chão está coberto pelos corpos dos X-Men, pessoas que confiaram nele, amigos que lutaram ao seu lado durante anos. Alguns ainda estão caídos exatamente onde tentaram detê-lo. Outros sequer tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Não existe explosão, não existe trilha sonora épica, não existe uma última batalha heróica. Existe apenas um homem ajoelhado, olhando para o maior erro da sua vida. É justamente aí que o Wolverine morre, não fisicamente,
mas como herói. A maioria das histórias mostra personagens superando seus traumas. Logan faz exatamente o contrário. Ele simplesmente desiste. Depois daquele dia, ele promete que nunca mais vai tirar as garras, nunca mais vai vestir um uniforme, nunca mais vai matar ninguém. Não porque aprendeu uma lição, mas porque acredita que perdeu o direito de se chamar herói. Na cabeça dele, pouco importa que tenha sido enganado. Pouco importa que tenha sido vítima de uma ilusão. Quem segurava aquelas garras era ele. Quem matou os X-Men foi ele. Essa culpa se torna uma prisão da qual Logan nunca consegue escapar. E é isso que torna essa história tão diferente das outras. O Wolverine já perdeu mulheres que amava, amigos, memórias e até partes do próprio corpo. Mas em todas essas situações havia um inimigo para culpar. Em Old Man Logan, não. Pela primeira vez, o rosto que ele vê quando pensa em tragédia é o próprio. É por isso que ele aceita viver como um fazendeiro, suportando humilhações e tentando esquecer quem um dia foi. Não porque ficou fraco, mas porque acredita que o Wolverine é perigoso demais para existir. E talvez essa seja a maior ironia de toda a história. Os vilões não venceram porque eram mais fortes. Eles venceram porque entenderam uma verdade sobre Logan. Seu corpo pode suportar qualquer dor, mas sua mente não suportaria viver sabendo que destruiu a única família que realmente o aceitou. No fim, eles não quebraram os ossos de adamantium do Wolverine. Eles quebraram aquilo que o mantinha de pé por dentro. No fim, o que torna essa história tão memorável não é a quantidade de sangue, nem o choque de ver o Wolverine enfrentando os próprios X-Men. Quadrinhos já mostraram batalhas maiores, mortes mais violentas e até destruições em escala mundial. O que faz Old Man Logan permanecer na memória dos leitores é que ela destrói justamente aquilo que sempre definiu Logan: a capacidade de continuar seguindo em frente. Durante toda a sua vida, o Wolverine perdeu pessoas importantes. Ele viu amigos morrerem, enterrou amores, teve sua mente apagada, foi usado como arma e viveu guerras que poucos personagens da Marvel sequer conseguem imaginar. E ainda assim, ele sempre encontrava um motivo para levantar. Sempre existia uma nova missão, alguém para proteger ou uma esperança de fazer a coisa certa da próxima vez. Mas dessa vez foi diferente. Porque, pela primeira vez, ele não podia culpar ninguém além de si mesmo. É claro que nós, leitores, sabemos que Logan foi manipulado. Sabemos que tudo fazia parte do plano do mistério e que ele era, no fim das contas, mais uma vítima. Mas tenta se colocar no lugar dele por um instante. Imagine abrir os olhos e perceber que as pessoas que você acreditava estar salvando eram justamente aquelas que você acabou de matar. Imagine entender que cada golpe, cada corte e cada decisão tomada naquela batalha atingiu exatamente as pessoas que mais confiavam em você. Como alguém continua vivendo depois disso? Talvez seja justamente essa pergunta que torna essa HQ tão especial. Porque ela não fala apenas sobre super-heróis. Ela fala sobre culpa, sobre arrependimento, sobre o peso de acreditar que você destruiu aquilo que mais amava. E talvez seja por isso que o Wolverine seja um personagem tão fascinante. O fator de cura consegue fechar qualquer ferimento do seu corpo, mas existe uma única cicatriz que ele nunca conseguiu curar. A que ficou na própria consciência. Não importa quantos anos passem, quantas batalhas venham depois ou quantas vezes ele volte a vestir o uniforme. Aquele dia sempre vai existir. Aquela lembrança sempre vai acompanhá-lo. E é isso que faz dessa não apenas uma das histórias mais tristes do Wolverine, mas uma das histórias mais pesadas já escritas em toda a Marvel. Se você gostou desse tipo de análise e quer ver mais histórias dos quadrinhos por esse lado psicológico, já deixa o like e se inscreve no canal. Ainda existem muitas HQs que parecem apenas grandes aventuras, mas escondem discussões muito mais profundas do que a maioria das pessoas imagina. E eu tenho certeza de que algumas delas vão mudar completamente a forma como você enxerga seus personagens favoritos.